Muito boa tarde, Bela Manaus. Estamos ao vivo aqui. Mais um Virando o Jogo, episódio 146. Hoje com um tema super legal, super interessante e desafiador. Excelência no desenvolvimento infanto-juvenil. Uma prática que nós precisamos olhar de perto, que a gente precisa se abrir para esse novo momento e, sobretudo, estar atento ao que nós vamos conversar aqui. E, obviamente, que tudo isso é um oferecimento do IBVV, na tela com você. Há 25 anos, nós do IBVV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. Eu quero dizer para você que nós estamos aí, todos nós, em ritmo de Copa do Mundo, o Brasil estreou na Copa, 0-0, aquele 0-0 suado, onde vimos aí Messi, 3 gols do maior artilheiro de todas as Copas. Estamos ansiosos por ver o Brasil na sexta-feira em mais um jogo na Copa do Mundo. E é um movimento que gera aí centenas de milhares de negócios, gera centenas de milhares de oportunidades e gera, sobretudo, a paixão nacional em torno da bola, desse momento tupiniquim, todos ali assistindo e torcendo pela nossa seleção brasileira. Isso dito, quero trazer vocês aqui para esse bate-papo muito legal, muito bacana, que a gente está começando agora, aqui ao vivo pelo Amazonas Atual, que é a melhor plataforma de notícia, mais de 12 anos de existência, levando para você informação de verdade, e o oferecimento da água Toia, que é aquela água que efetivamente mata a sede, que você encontra aí nos melhores restaurantes, supermercados. Quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Renato, supervisor da Toia, que voltou, se recuperou e está nativa novamente. Renatão, forte abraço para você. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde para que você possa continuar conosco aí a sua trajetória. Isso dito, hoje nós vamos falar desse tema super importante, que é o tratamento, a excelência no tratamento infanto-juvenil. E para isso, nós convidamos aqui uma especialista da Clínica Saperi. Doutora Marcele, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, olá. Tudo bem, seu Marcelo? Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar conosco e de poder dividir um pouco do seu conhecimento, das suas boas práticas, num assunto de tão grande relevância. Eu que agradeço o convite, para estar levando conhecimento para o povo, principalmente da nossa região, tão carente de saber sobre as práticas, boas práticas, trabalhando com as crianças que têm o transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito. A Clínica Saperi oferece atividades transdisciplinares para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com foco na socialização e no desenvolvimento global, respeitando suas singularidades e potencializando suas habilidades. A inquietação de uma educadora apaixonada pelo desenvolvimento infanto-juvenil, aliada à escassez de serviços integrados e de qualidade, voltado para crianças e adolescentes, foi o ponto de partida para a criação da SAPER, Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil. Em 2021, após anos de atuação nas áreas de pedagogia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia, a especialista Marcele Almeida decidiu transformar em realidade um projeto que unisse afeto, conhecimento técnico e estrutura de excelência em prol da infância e juventude. Doutora Marcele Almeida é uma profissional reconhecida por sua abordagem humanizada e transdisciplinar no atendimento a crianças neurodivergentes. Nascida e residente em Manaus, no Amazonas, ela atua há mais de 3 décadas na promoção do desenvolvimento infantil, integrando teoria, prática e acolhimento em todos os seus projetos. Pedagoga de formação, é também psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em autismo, analista do comportamento e possui formação em intervenção precoce baseada no modelo Denver. Seu olhar clínico é guiado pela escuta ativa, respeitando as singularidades e pelo compromisso com práticas baseadas em evidência. Atualmente, além do trabalho direto com crianças e famílias, Marcele se dedica à formação de profissionais das áreas de saúde e da educação, oferecendo cursos, supervisões e palestras voltadas para a qualificação de equipes e de familiares, que acompanham o desenvolvimento infantil e os diferentes perfis da neurodivergência. E agora eu tenho o prazer de conversar com a doutora Marcele. Doutora, como nasceu o sonho de criar a SAPER e quais os desafios que você identificava no atendimento infanto-juvenil em Manaus?
Bom, quando eu sonhei com essa pele, né, eu sonhei com um lugar onde os terapeutas conversassem, né, as pessoas especializadas conversassem entre si. Porque o que acostumávamos ter aqui em Manaus era cada um no seu quadrado, cada um na sua sala, cada um no seu mundo, né? E eu dizia assim, não, isso não pode acontecer. Nós precisamos realmente ser integrado, porque nós estamos falando de uma criança que não é fragmentada, e sim uma criança inteira, né? É emocional, é cognitivo, é as emoções, é o físico, é o motor. Então, como é que eu ia trabalhar uma questão sozinha, Perfeito. sem conversar com outras especialistas, né? Então, quando eu comecei sozinha numa sala, né? E quando eu estava atendendo os meus pacientes como psicopedagoga, eu disse, meu Deus, mas eu preciso da fono, eu preciso de uma terapeuta ocupacional, né? Então, até entrar em contato com esses especialistas levava-se um tempo, né? E gerava um certo desconforto para os pais, né? Isso, desconforto. Fora que o que acontece, né? Uma criança que eles demandam muito, né? Então, o pai, tendo todo mundo concentrado num único lugar, favorece muito, né? Lá na clínica, nós temos crianças que estão com todos os terapeutas da clínica. O pai fica realmente em comunicação com todos, não tem aquela questão de ficar ligando para o terapeuta, olha, o que está acontecendo com outro fora da clínica, né? A logística do pai fica mais essa logística, fácil, conveniência, né? Conveniência, né? E o pai tem acesso a todo mundo, né? Tem as reuniões com os pais, com os terapeutas, então assim fica uma coisa mais acessível do que ele ficar andando por dentro de Manaus. Eu vou para ali, eu vou para cá. Não, ele encontra tudo no mesmo lugar. E me diz uma coisa, quando foi que a senhora percebeu dentro da sua formação, sua trajetória como pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, qual foi o momento que a senhora percebeu que era necessário um espaço diferente dos modelos tradicionais? Até porque nós temos uma escassez desse espaço voltado para essa prática. Quando que a senhora percebeu isso? Qual foi o insight? Não, eu preciso fazer dessa maneira e assim é que vai dar certo. Foi em sala de aula. Em sala de aula, né? Eu comecei em sala de aula. Então, eu digo que foi meu chão de fábrica. Bacana. Né? Porque foi lá que eu percebi, né, as crianças que precisavam de um acompanhamento e que precisavam de um acompanhamento qualificado, né? Por isso que eu fui buscando as minhas certificações, fui estudando em prol dos meus alunos. Até que chegou o momento de eu sair, ter minha própria sala. Aí eu disse, não, só a sala está pouco para mim. Eu preciso de um espaço onde eu possa conversar, né? Onde eu possa trocar, né? Ter pessoas junto comigo. Porque eu sozinha eu não sou ninguém, mas eu com outras pessoas, com os outros especialistas, eu consigo realmente fazer um trabalho mais significantes para aquela criança, né? Ter mais significado para aquela criança, né? Eu consigo desenvolver aquela criança com mais rapidez, com mais solidez. Perfeito. Eu vou aproveitar que a gente está conversando para me virar a nossa ampulheta do tempo, porque isso vai nortear o nosso bate-papo. Você que está do outro lado, você que vai ouvir depois do Spotify, você que está aqui, seja no YouTube, no Instagram e no Facebook, esse assunto é aquele assunto que a gente tem que parar e prestar atenção. Que a gente vai falar assim, insights importantes, que muitas vezes você não tem dentro do seu ambiente familiar, do seu berço familiar, mas você tem dentro da sua família, você tem um amigo, você tem dentro do seu negócio, como que você pode tratar, como que você pode melhorar o ambiente para proporcionar um atendimento adequado nesse aspecto para a criança infanto-juvenil. Doutora, a senhora até então tem a sua formação técnica como pedagoga, né, todas as formações que nós falamos, mas, geralmente, dentro dessas formações, não tem o empreendedorismo, não tem aquela veia de empreender, né? E a senhora teve uma boa ideia, primeiro a senhora teve a necessidade, depois a senhora teve uma boa ideia. E depois a senhora falou, uma sala só não é suficiente, eu quero trazer outros profissionais. Como que foi o despertar desse viés empreendedor para que a senhora pudesse criar a clínica e ela ser um centro de excelência hoje e ser reconhecida em Manaus?
Foi um pouco difícil. Enfrentei barreiras, né? Logo no início eu era tudo. Eu era o marketing, eu era o financeiro, eu era recepcionista, Legal. eu era tudo. Né? E com o passar do tempo eu fui procurando, né, fora daqui de Manaus, né? Viajei, entrei em cursos, palestras, procurei pessoas que realmente podiam agregar. Né? Então, eu fui também atrás disso que ninguém ensina na faculdade, porque o que eu aprendi em pedagogia, nas minhas especializações, não foi o empreendedorismo. Não Né? foi como gerir um negócio, não foi como captar cliente, não como foi. cuidar do cliente. Não. Eu digo que, assim, graças a Deus, eu sempre fui muito criativa. Né? Eu fui uma pessoa sempre muito criativa. Né? Então, eu sempre tive as boas ideias, né? Mas, graças a Deus, também, eu tenho um parceiro muito que está ali comigo, né? E ele disse, não, vamos lá que eu vou segurar a tua mão e eu vou junto contigo. Legal. Né? Ele que sempre está me apoiando, né? E aí na dá realidade, certo, né? e na realidade é uma empresa familiar, né? Porque com isso veio o meu filho também trabalhar comigo, porque ele tem a questão do marketing, né? Entendi. Aí veio o meu marido que tem a expertise de empresário e uniu tudo, né? Eles me dão esse suporte. Bacana. Né? Eu fui atrás, fui em busca de me especializar também como para ser uma boa gestora, porque não é fácil fazer gestão de pessoas, não é fácil empreender aqui dentro de Manaus, né? Principalmente que a Sapari nasceu na época da pandemia. Entendi. Né? Todo mundo dizia, meu Deus, está louca de... Não é o momento. Não é o momento, né? Eu disse, não, agora é o momento. Perfeito. Agora é o momento. E eu fui e aí estamos aí, né? Quase 5 anos, não, 5 anos já indo para o 6º ano. A senhora já passou daquele período sombrio das estatísticas do Sebrae, né? Porque as estatísticas do Sebrae é que nos primeiros 2 anos as empresas fecham, 85% das empresas fecham as portas. Isso é uma verdade mesmo, quando não tem apoio, quando não tem criatividade e quando não tem essa rede em prol do negócio. E a senhora, eu quero fazer um parênteses aqui, a senhora falou 2 coisas muito importantes. Primeiro, gente, você tem que ter a vontade, a ousadia. Né? Eu vou fazer quando for o melhor momento. Não tem melhor momento. O melhor momento é aquele que você define fazer. Né? Quem poderia afirmar que na pandemia você abrir um negócio poderia dar certo? Né? Muitos negócios foram criados na pandemia. Num momento tão adverso, criaram novos negócios, novas oportunidades. E uma outra coisa importante que a senhora falou, que a sua empresa é uma empresa familiar. E aí vale uma ressalva, que é uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, que 85% das empresas no Brasil são empresas familiares. Só que existem empresas familiares que elas se profissionalizam e outras não. Então, ser uma empresa familiar não tem problema algum, só precisa ser profissionalizada, cada qual sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer, ter a divisão de tarefas e o negócio vai dar certo. Isso nós estamos falando de empreendedores, que é importante para você que está do outro lado, você que pensa em empreender, você que tem essa picadinha do incômodo em querer fazer algo diferente, então é importante isso. Mas eu quero voltar aqui para o nosso assunto principal, que foi o que nos chamou a atenção para lhe convidar para estar aqui, e obviamente que tudo isso vai corroborar para que a gente possa entregar um bom podcast para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Quando a gente fala em excelência no desenvolvimento infanto-juvenil, o que esse conceito significa para a senhora? Bom, esse conceito significa muito, né? Por quê? Porque o que acontece? Né? As crianças merecem o melhor, né? Porque quando você dá o seu melhor, o seu conhecimento, seu afeto, sua escuta, principalmente a escuta das famílias. Porque o que acontece geralmente? O profissional atende, né? Chega a criança, o profissional conversa com a mãe, faz a entrevista inicial, né? Mas só uma entrevista. Né? E atende o filho daquela pessoa, né? E fecha a porta. Isso não continua. Entendi. Né? É uma escuta, não é uma escuta ativa. E a gente precisa ter essa escuta ativa, tanto da família quanto da criança. Né? Dar o afeto, saber que aquele paciente, aquela criança, ela está nas suas mãos e se você fizer algo de errado, vai dar errado e vai prejudicar aquela criança para o resto da vida. Então, você precisa realmente fazer uma coisa bem feita. Eu comparo muito com o médico. Né? O médico, quando recebe uma pessoa, ele tem que dar uma medicação correta. Perfeito. Né?
E eu, enquanto terapeuta, principalmente terapeuta da educação, eu não posso errar. Né? Assim como as minhas colegas que estão lá na clínica, elas não podem errar, elas precisam evoluir, ela precisa desenvolver aquela criança, elas precisam trazer essa criança mais próximo possível, né, do que é dito normal, né, durante a sociedade, perante a sociedade, Ok. né, socializar, se comunicar, porque muitas crianças chegam com a gente e não falam, são não verbais, não falantes, né, e quando faz o trabalho todo em conjunto com a fono, né, com o psicomotricista, com o físio, todo mundo certo, redondinho, essa criança vai evoluir. Agora, quando isso não acontece, eu só atendo e não... Lavo as minhas mãos e depois é o próximo atendimento e o E próximo? próximo, né, eu digo geralmente que é beijinho no ombro e tchau, tchau. E não é isso. A gente precisa realmente Legal. olhar para aquela criança e dizer, ó, essa criança é meu paciente, é o meu caso e eu vou desenvolver. O que eu vou fazer? Eu preciso, em busca de supervisões fora, eu vou buscar. Eu preciso de outro profissional que me apoie, porque eu não estou conseguindo desenvolver. É isso que eu vou fazer. Eu não vou me fechar naquelas paredes. Eu vou transcender essa parede. Vou em escola, visito em escola, converso com coordenadora, converso com professor e vou buscando. Por quê? Porque eu preciso que todo mundo esteja alinhado para o desenvolvimento daquela criança. Perfeito. Que todo mundo esteja junto, igual uma engrenagem. Entendi. Né? E assim, isso me chama muita atenção, e a senhora falando aí, me dá assim, alguns insights. Que hoje essa tratativa do desenvolvimento infanto-juvenil ele está muito avançado, né? Até pela disseminação de vários profissionais, né? Até porque há um entendimento mais amplo da sociedade em torno disso. E eu me recordei aqui do meu primo Beto, que lá atrás, há muito tempo atrás, não teve esse acompanhamento, né? Então ele ficou ali restrito, né? Não se desenvolveu. E hoje as crianças que passam, que têm esse transtorno, elas são muito desenvolvidas, né? Eu mencionei com a senhora há pouco que eu sempre tenho um aluno no semestre na universidade que eu dou aula que ele tem, né, tem o autismo, né? E a senhora mencionou que, inclusive, um dos alunos da senhora chegou a passar no vestibular de medicina. Ou seja, essa integração desses profissionais, e como a senhora falou, do jeito certo, dá certo. Sim, sim, porque a gente precisa entender que aquela criança, aquele adolescente, ele vai precisar ter autonomia, independência, né? E o que eu vou fazer para que essa criança, esse adolescente tenha autonomia e independência? Eu vou fazer uma boa avaliação, eu vou fazer um bom plano terapêutico, eu vou fazer uma boa intervenção, focado em quê? Na autonomia e na independência. Que essa criança, que esse adolescente seja funcional, que ele consiga viver sem estar dependendo de ninguém. Hoje, na clínica, quantos profissionais estão envolvidos nesse projeto? Nós temos em torno, a clínica está crescendo. Que bom! Né? Aí nós estamos assim, com em torno de 12 terapeutas. 12 terapeutas. Aí tem a fonoaudióloga, tem a psicóloga, tem a neuropsicóloga, tem a terapeuta ocupacional, tem a fisioterapeuta, tem a psicomotricista, tem a nossa pediatra também, que está junto com a gente. Então, assim, é um grupo, né, de 12 pessoas tendo a mesma visão, porque não adianta, né, eu ter pessoas comigo se não tem a mesma visão que a minha, Perfeito. a mesma missão que a minha, Bacana. que é desenvolver a criança e o adolescente. Muito legal isso. E é engraçado quando a gente percebe assim que tem pessoas que a gente percebe que aquilo que ela está falando é de verdade, né? Você vê assim que tem o ofício, né? Faz parte do ofício, da paixão. E quais são os valores dentro dessa SAPERE que são inegociáveis da construção de um serviço que busca excelência no cuidado com crianças e adolescentes? O que é inegociável dentro da SAPERE? É o afeto e o acolhimento. O afeto, o amor. Porque não adianta você entrar numa profissão, ser especialista,
de uma determinada área se você não tem amor, o afeto pelo que você faz. Você tem que ter o amor, você tem que ter o afeto, né? Porque geralmente o que tem? A pessoa vai, faz uma graduação, faz uma especialização, mas não tem amor. E eu acho que o amor tem que ter o afeto. A gente tem que ter isso, senão Perfeito. não tem como. Então, os profissionais que estão conosco são pessoas que amam o que faz, são apaixonados pelo que fazem, né? Então, E quem faz o processo seletivo desses profissionais é a senhora mesmo? sou eu mesma. Escolhe a dedo, tem que estar dentro Sim, tem que ter. Eu tenho que ver esse amor nos olhos. Esse brilho nos sabe? olhos. Esse brilho Legal. nos olhos. Gostar de criança, gostar da adolescência, né? E assim, como eu disse, nossos adolescentes, nossas crianças estão se tornando adolescentes que estão se tornando adultas e estão chegando nas faculdades. Sim. Né? E tem faculdades que já estão procurando nosso serviço, né, para saber qual é a didática. Fundamental. Qual é a didática que o professor vai ter com aquele aluno que tem transtorno, né, que tem o TEA, que tem o TDAH, o que eu posso fazer? Qual é a didática que eu uso? Perfeito. Né? Porque eu fui até numa faculdade, o professor perguntou assim de mim, eu quero fazer trabalho em grupo, mas eu não consigo. Né? O meu aluno ele é TEA e ele não quer fazer trabalho em grupo. O que eu faço? A senhora tem alguma dica? Eu digo, começa devagar, começa em dupla. Né? Okay. Depois vai aumentando para o trio. Né? Porque se... Aproveita, meus colegas professores, que essa dica é importantíssima para a gente, que ela está dando para a gente aí, né? Que a gente começar devagar. Né? A gente quer fazer o trabalho em grupo, vamos começar em dupla. Né? E qual o próximo passo? A gente vai aumentando aos poucos. Vai aumentando aos poucos, né? Porque assim, o adulto que tem um TEA, ele com certeza tem dificuldade na socialização. Então, começar logo com um grupo de 6, né? Já é aquele impacto. Né, se ele mal consegue falar com o professor, então vamos começar devagar, né, dupla, depois trio. E isso eu fico muito feliz, porque eu estou vendo que minhas crianças estão chegando na faculdade. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E a gente já tem assim alunos, né, como eu mencionei, em todo semestre sempre tem um aluno que tem o transtorno do autismo, e é muito legal que tem alguns, a gente percebe que são extremamente inteligentes, muito inteligentes, fora da curva, são assim, fora da curva. Você só precisa ter o jeito, no tempo deles, do jeito deles, que vai dar certo, que já deu certo, mas assim, são extremamente inteligentes. Gente, olha que papo interessante, que coisa legal que a gente está conversando aqui. A gente está falando do que está fazendo parte do nosso dia a dia, que muita gente não sabe tratar, a gente não tem um olhar que a doutora Marcele tem e que a Sapere tem. E dentro desse olhar, como que é primeiro contato, a acolhida daquele pai que muitas vezes já buscou esse atendimento e não achou, que muitas vezes já se frustrou no atendimento? Como que vocês fazem esse onboard, né? Essa integração desse aluno, desse jovem que está chegando na Sapere? Como que é feito no dia a dia? Bom, lá nós temos uma prática de fazer o acolhimento das famílias. O primeiro encontro é o acolhimento. E quem geralmente faz o acolhimento sou eu. Né? A minha agenda é realmente bem cheia, porque às vezes eu quero dar conta de tudo enfim. Né? E tem algumas colegas minhas que me ajudam a fazer esse acolhimento, mas eu gosto de fazer o acolhimento, de escutar esse pai. Né? Quando o pai pega o diagnóstico, né, do filho, olha, recebi o diagnóstico, meu filho tem TEA, o que eu posso fazer? Eu disse, olha, então vamos fazer isso, vamos fazer. Então, é orientar. Perfeito. Né? Primeiro momento é escutar, porque geralmente esse pai, essa mãe que chega com a gente na clínica, ele já vem meio sofrido, com luto, né? De, meu Deus, o que será do meu filho? Porque não é fácil, gente, não é fácil, sabe? Um pai, uma mãe que tem realmente uma criança com transtorno, não é fácil. Né? Vai enfrentar várias coisas, várias barreiras, né, que a própria sociedade impõe. Mas eu quero dizer para vocês que, gente, eles conseguem. Né? Fazendo todo um trabalho realmente de excelência, de significado, as nossas crianças conseguem. É tanto a prova de que nós temos alunos agora na faculdade. Perfeito. Né? Então, eu vejo assim, primeiro é escuta. É escutar, é acolher, orientar, porque muitas vezes o médico chega, né, dá o diagnóstico,
aí faz o laudo. No laudo tem um monte de especialista, um monte de gente. Aí o pai olha e diz assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Porque nós sabemos que o tratamento para as nossas crianças que têm o TDAH, que têm um transtorno, é um tratamento que não é, né, tem um custo. Né? E não é só o custo financeiro, tem é o custo uma logística emocional, tempo. é tempo. Tem mães que não deixaram de trabalhar. Né? Outra coisa que nós fizemos lá na clínica é acolher essas mães, tem um grupo de mães, né? A gente tem um projeto chamado Conexão, Olha. Onde as mães se comunicam, onde elas conversam entre si, né? Onde elas conseguem colocar as aflições, o que elas estão passando no dia a dia. A gente pensa assim, é só a criança. Não é só a criança. É a criança, é a família, é aquele professor também que precisa de orientação. Então, o que geralmente a gente faz? A gente acolhe essa família, faz a escuta, né? Temos o projeto onde as mães participam, onde uma conta o que está passando para a outra. Aí ela diz assim, meu Deus, não é só comigo, tem outra passando também. Né? Tem os pais também, que são os pais que estão participando junto com a gente do projeto, também conversam entre si. Então, realmente uma escuta. E esse projeto Conexão, o objetivo é gerar como o próprio nome, uma conexão entre as mães para que elas possam trocar experiências e superar os desafios. Superar os desafios. Né? Eu tinha mãe que iniciaram com a gente, lá na clínica, que elas não estavam trabalhando, que elas não se cuidavam. Né? Hoje em dia, elas estão trabalhando, estão no mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque a gente deu as mãos. Vamos lá, que a gente está junto com vocês, a gente vai conseguir. Né? E eu gosto de contar isso, por quê? Porque é uma experiência e dizer para as outras pessoas que é possível, sim. Né? Que tem pessoas que estão com vocês, né? Que a gente consegue fazer. Porque tem, como eu falei, tem mães que deixaram de trabalhar para cuidar só dos filhos. Sim, sim. Né? E a gente cria alternativa para essas mães, né? Para que elas consigam entrar no mercado de trabalho, se sentir também importante. Ou seja, né? um olhar 360, né? Não é só para a criança, mas envolve pai, mãe, envolve esse acolhimento. Por isso que a gente chama de transdisciplinar, porque a gente acaba transcendendo isso. Muito né? legal. Não é só as quatro paredes, Muito como legal. existia antigamente. Né? E eu gostaria que, assim, quem dera, se outros lugares pudessem fazer isso também. Né? E eu digo assim, eu sou só uma gotinha no oceano. Mas essa gotinha já está com 100 pessoas lá, né? Já está com 100. já não é com uma gotinha assim, então já está fazendo a diferença. Muito legal isso que a senhora está transmitindo. E eu tenho certeza que quem está do outro lado também está gostando e está saboreando, degustando desse momento aqui. Quero convidar a senhora para tomar a melhor água do Amazonas com o pH, que é a água Toia. E enquanto isso eu quero falar com você do outro lado, quero falar com você agora sobre o nosso Minuto Empreendedor. E nosso Minuto Empreendedor, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de nós ouvirmos o cliente. E que ouvir o cliente não é gentileza, e sim é inteligência. Porque o cliente ele revela exatamente onde você falha. É o cliente que fala quais são as suas falhas, quais são as suas dores. E a partir daí, a partir dessa escuta do cliente, você vai tomar a decisão para melhor abordar o cliente. Que ouvir não é gentileza, é inteligência no sentido de que pequenas fricções acumuladas custam fortunas invisíveis. Ou seja, você perde o cliente. E é muito mais significativo, é muito menos custoso você manter o cliente do que você prospectar um novo cliente. Então, a dica é ouvir o cliente sempre, que isso não é gentileza, mas é inteligência de negócio. E tudo isso no oferecimento de Toia, a melhor água do Amazonas com o maior pH. E eu estou batendo um papo super especial aqui com a doutora Marcélia Almeida. A gente está falando aqui sobre a importância do acolhimento, do desenvolvimento, né, que estamos falando da SAPERI, que é um Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil, e das boas práticas. E ela acabou de falar que tem, além desse tratamento ao jovem, né, também tem uma preocupação com a família, com a mãe, e que tem um programa lá, tem um projeto chamado Conexão, para que todas elas possam convergir e entender, né, quais são as dores, o que é importante, como que faz a diferença, como que pode melhor atravessar esse momento e, com certeza,
esse jovem poder chegar à universidade e, como ela bem colocou, né, que eles possam ter essa facilidade de ir, de vir, de se comunicar, né, que eles possam se tornar cada vez mais independentes. Doutora, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, além de tudo isso que a gente falou, muitas famílias acreditam que algumas dificuldades vão passar com o tempo. Como diferenciar uma fase natural de um sinal de alerta importante para os pais? Bom, eu lembro de uma mãe, né, que ela sempre perguntava, isso aí é do autismo ou é que eu preciso educar? Ela sempre me perguntava isso, sabe? E eu disse, ó, ele tem o autismo, ele tem o transtorno, sim. Porém, isso aí é da fase que a criança está vivendo, né? Então, a gente tem que ter isso muito certo, que tem algumas coisas que ele vai apresentar devido ao transtorno, mas também que vai ser de acordo com a fase que a criança está passando, né? E uma coisa que dá para nortear muito é realmente a carteira de vacinação da mãe, né? Lá vocês têm os marcos do desenvolvimento. Então, lá, se você prestar atenção, tudo ali que vai acontecer com seu filho são os marcos do desenvolvimento. Então, você precisa ler aquela parte lá, que muitas vezes as mães nem, né? Então, leia aquela parte lá da carteira de vacinação, onde tem os marcos do desenvolvimento. E dizer para essas mães que realmente vai ter coisas do transtorno e tem coisas que vai ser da criança mesmo, né? Muitas vezes a criança ela está por uma sobrecarga sensorial muito grande e a mãe diz, ai, meu Deus, está fazendo tolice, está fazendo birra. Não, é uma sobrecarga sensorial. E quando não é sobrecarga sensorial, né? Como é que eu posso saber? Geralmente eu dou a dica. É quando a criança olha para você e faz algo de errado. Entende? Sobrecarga sensorial, ele vai fazer e ele nem vai olhar naturalmente. Já a questão do comportamento inadequado, ele vai olhar para você e continuar fazendo. Muitas vezes é para chamar a atenção, doutora? É para chamar a atenção da mãe. A maioria dos comportamentos que a criança tem é para chamar a atenção da família ou de quem esteja por perto. Muito legal isso. E deixa eu lhe perguntar, essa primeira orientação, muitas vezes tem a dúvida, né? Se a criança tem um transtorno ou não, e os pais ficam ali, olha, mas isso, como que eu vou identificar? Qual que é a dica que a senhora daria para os pais que possam ter que paira qualquer tipo de dúvida, como que eles devem proceder e a quem procurar? Bom, o que eu falo? Que, geralmente, o pediatra da criança é que vai dar os primeiros toques para os pais, né? Mas uma coisa que realmente chama muita atenção é quando existe um atraso na fala, né? Porque a criança com 2 anos já é para estar balbuciando, já para estar falando algumas palavras. E se a criança até os 2 anos não está balbuciando, não está falando, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo. E se ele não tem o contato visual, não mantém o contato visual, também é alguma coisa que está acontecendo, né? Então, são os principais. O atraso da fala e o contato visual. É o que mais chama atenção. E aquelas crianças que gostam muito de brincar sozinhos, né? Que se isolam, ficam sozinhos brincando. Né? Tem aquelas crianças que brincam enfileirando os brinquedos, aquelas crianças que pegam o carrinho e ficam girando a roda do carrinho. Então, são alguns sinais que a gente tem que ficar assim, alerta, e conversar com a pediatra, que a pediatra tem um checklist, né? Diz, ó, chegou com a pediatra, aconteceu isso, isso e isso. Eu estou suspeitando que tem algo aí com relação ao neurodesenvolvimento. Aí a pediatra vai, preenche o checklist e faz o encaminhamento. Perfeito. Eu estou assim, encantado com tantos detalhes pequenos que são grandiosos e que muitas vezes a gente não presta atenção. Que negócio formidável. Eu estou assim, não sei você do outro lado, né, mas eu estou assim, encantado com esse bate-papo com a doutora Marcele. Doutora, eu vou convidar a senhora para tomar mais uma aguinha e vou falar com você que está do outro lado, gente, porque olha só, quando a gente fala em
coisa especial, coisa diferente, eu não posso deixar de falar da ED Brindes. ED Brindes que é o nosso parceiraço aqui, né? Um brinde super especial. Depois a gente vai oferecer um aqui para a doutora Marcele. Se você está pensando naquele squeeze, naquele copo legal, naquela mochila, naquela caneta bacana, naquela agenda, agora, acessa lá www.edbrindes.com.br, que é a melhor parceira que você quer um brinde legal. São mais de 4 mil itens e o mais interessante, tem aqueles itens sustentáveis na ED Brindes. E se eu falo de ED Brindes, uma dica legal, agora eu quero falar com você sobre a nossa dica de livro. Dica de livro bacana para você aí do outro lado. Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. A autora Ramon M. Consenza e Leonor Guerra. O cérebro é responsável pela forma como processamos as informações, armazenamos o conhecimento e selecionamos nosso comportamento. Dessa forma, compreender seu funcionamento, seu potencial, as melhores estratégias de favorecer seu pleno desenvolvimento é foco principal de estudo e trabalho tanto dos profissionais de saúde mental como da educação. Então fica a dica aí, neurociência e educação, vale a pena conferir. Tá bom? Isso dito, eu vou voltar aqui com a minha convidada, que a gente está falando desse assunto super interessante. E aí, doutora Marcele, me diz uma coisa, qual a importância da intervenção precoce nos resultados futuros da criança? A intervenção precoce, eu digo que é tudo, né? É tudo, porque quanto mais cedo a gente intervir, com certeza, mais funcional, mais independente a criança vai se tornar. Né? Na intervenção precoce, a criança vai ter oportunidade de brincar, de liderar essa brincadeira. É onde o terapeuta vai tentar seguir a liderança da criança. E, com isso, entrar e acessar essa criança. E, com isso, fazer todo um trabalho para ele adquirir as habilidades que ainda não está sendo adquirida naquele momento para aquela criança. E é nesse momento da intervenção precoce, sempre digo assim, que é o momento que a criança está pronta para aprender, onde as janelas estão abertas, né? As oportunidades, as janelinhas, eles estão igual uma esponja, né? Se a gente ensina, eles vão aprender. Perfeito. Mesmo tendo o transtorno, eles vão conseguir aprender. Na realidade, todo mundo é capaz de aprender, né? Só que quanto mais avançada a idade, mais difícil se torna. Perfeito. Então, quanto mais cedo começar, melhor. A intervenção precoce geralmente começa com 1 aninho de idade. Okay. Né? Só que nós já temos protocolos, existem protocolos que com 2 meses a gente já consegue preencher e já começa a fazer o quê? A intervenção essencial, antes da precoce, que é ainda quando a criança ainda é bebê. Muito legal isso. Então, a gente... A evolução e, assim, gente, isso tudo a gente tem que buscar fora, né? E por isso que eu viajei, fui em busca, fiz agora, terminei minha certificação, sou terapeuta certificada no modelo Denver de intervenção precoce, que não é uma coisa fácil. Esse modelo Denver, o que é especificamente? Conta pra gente. É um modelo que trabalha com diretrizes dentro de um instituto lá na Califórnia, né, que foi a Sally Rogers que criou. Ela fez uma pesquisa e ela que criou esse modelo. Ela que, junto com outra coautora, né, ela criou esse modelo e é um modelo onde faz esse trabalho de intervenção precoce. Ou seja, o terapeuta, para ser certificado, precisa seguir as diretrizes. Né? E quais são as diretrizes? São várias. Então, é uma certificação muito difícil de se obter, né? Mas, graças a Deus, eu consegui. Né? Bom, que legal. E, assim, a gente sempre vai em busca do melhor. Quanto mais conhecimento, mais boas práticas, mais conhecimento. Seu público. É porque, assim, eu vejo que eu sou amazonense. Né? E tudo que eu vou buscar, eu digo, meu povo merece o melhor. Bacana. Né? O meu povo merece o melhor. Então, eu sempre vou em busca do melhor. Né? Como eu disse ainda há pouco, que pena que eu sou só uma. Né? Mas eu vejo assim, que a partir do momento que eu consigo
falar do que nós estamos fazendo na Sapere, né, eu consigo atingir outras pessoas certeza. e fazer com que essas pessoas também vão em busca de Perfeito. conhecimento, né? De E conhecimento. pode ter certeza que hoje vou aproveitar aqui, abrir uma janela, vou mandar esse episódio especialíssimo para as minhas alunas do 9º e do 10º período de psicologia, né, que estão aí, o do 10º período já estão saindo da universidade, vão se tornar psicólogas, enfim. Mas vou mandar esse episódio que elas falam muito sobre esse assunto em sala de aula, e é uma coisa que a gente fica ali entendendo, mas vou mandar esse episódio que eu tenho certeza que elas vão amar e vão gostar. Doutora, o que a ciência tem mostrado sobre o impacto dos estímulos adequados na infância? Bom, a ciência está mostrando que as nossas crianças, mesmo com transtorno, mesmo com alguma síndrome ou, do neurodesenvolvimento, elas estão conseguindo evoluir, né? É tanto que o modelo de intervenção precoce, ele vem mostrar para a gente que a criança, com certeza, consegue atingir os marcos de desenvolvimento de acordo com a idade. Perfeito. Ou seja, aquela criança que tem uma lacuna muito grande, digamos, eu tenho uma criança com 1 ano, e essa criança de 1 ano ainda não está brincando funcionalmente. Eu vou lá, brinco com ela, sigo a liderança dela, ensino ela a brincar e, com isso, ela vai adquirir um marco, certo? Né? A gente trabalha geralmente com a comunicação expressiva e receptiva. Então, a ciência vem trazer coisas palpáveis, né? Mas você tem que ir em busca disso, né? A análise do comportamento, que é uma ciência que está aí, né? Todo mundo, geralmente, né? Principalmente o pessoal de psicologia, estuda análise do comportamento, sabe que a análise do comportamento é outra ciência que dá base, né? Que é uma ciência que dá base para fazer esse trabalho com as nossas crianças que têm algum transtorno, alguma síndrome. Perfeito. Gente, que bate-papo interessante. Agora eu vou pedir mais um minuto para a doutora Marcela Almeida. Vou falar com você sobre a Frontisis e a gente já volta em segundos com ela para o nosso vai e vem. Papo gostoso, super agradável, interessante, um papo inteligente, de muito conteúdo, mas o nosso tempo está esgotando, gente. Então eu vou falar aqui rapidinho de Frontisis. Frontisis que é o nosso sistema de gestão. Frontisis que é o nosso parceiro comercial aqui. Se você quer um RP, você precisa fazer gestão do seu negócio, gestão financeira, você precisa saber de dados, né? Não dá para você, eu faturo, estou pagando as contas. Não, você tem que ter os dados na mão, tem que saber sua receita, sua despesa, dividir isso ali em centro de custo, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque, prestação de serviço e gestão fiscal, que é importantíssimo nos dias atuais. A gente acabou de passar por uma reforma, então é importante que você tenha os dados todos ali alocados dentro do sistema, que seja fácil, intuitivo, que você consiga utilizar bem. Entre em contato agora pelo 985-90-4300 e você vai receber lá um consultor da Frontisis. Ou seja, 985-90-4300 e você recebe lá um consultor da Frontisis, que ele vai levar para você o melhor sistema de gestão e por um custo super acessível. E eu volto para cá, que a doutora Marcela Almeida vem falando aqui sobre a importância e sobre como que nós temos que ter as boas práticas no tratamento infanto-juvenil e como que a gente pode tratar os transtornos que aí estão. Doutora Marcela, a gente vai agora para o momento que eu chamo de vai e vem, perguntas diretas, rápidas e objetivas. O que é mais importante? Esse tratamento afetivo ou ganhar dinheiro? Tratamento afetivo. Sapere na sua vida é? É amor. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Que a gente deve acreditar no nosso sonho. Sua maior alegria? É ver meu sonho realizado, concretizado. Seu diferencial? Ser uma pessoa que vai em busca de conhecimento. Quem é a doutora Marcela Almeida? Ela é uma amazonense, uma caboquinha daqui da região, que teve um sonho e que batalhou por esse sonho. Muito legal, doutora. Quero muito agradecer a sua presença. Quero agradecer ao Rodrigo, que indicou a senhora para estar aqui com a gente. Rodrigão, que é jornalista e de mão cheia, um
rapaz muito legal e que nos indicou para conversar com a senhora. Foi um papo assim enriquecedor. Estou encantado. Vou me convidar para conhecer a Sapere. Pode Quero visitar. conhecer, que é um assunto assim muito legal, muito interessante. Mas quero muito agradecer a você que está do outro lado, você internauta, você telespectador, você que vai ouvir a gente depois lá no Spotify, onde você estiver. Mas eu quero agradecer a doutora Marcela Almeida e gostaria que a senhora, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e dos nossos amigos que nos acompanharam nessa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite, né? E dizer para vocês que a Sapere está de portas abertas para, né, em caso de visita, vocês podem ir lá. Ela se localiza lá na Rua Cometa Halley, né, Morada do Sol, número 8. Né? Tem nossas redes sociais, o Instagram, né, Sapere_CDI. E agradecer muito, né, por esse convite, porque apesar, né, de estar aqui um pouco nervosa, mas eu consegui, acho que, transmitir meu recado e dizer para esse público que as nossas crianças são capazes, sim. Eu penso que foi um bate-papo muito legal e que nem parecia que a senhora estava nervosa, porque parecia, assim, o olho da verdade e a voz da sabedoria. Gente, muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado a Deus por mais essa tarde, por mais um Virando Jogo. Tamo junto sexta-feira, Jogo do Brasil. Vamos lá, essa corrente para frente, tá bom? Até a próxima quarta-feira comigo, Marcelo Salão e Mário Jun, Virando Jogo. Fiquem com Deus.